Oi gente, tudo bom? Nesse terceiro vídeo, a intenção é falar sobre alguns autores em especial da sociologia brasileira e suas principais obras. Vamos lá? Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, ele vai tentar entender um pouquinho mais da formação nacional, alguns elementos das nossas raízes. Vai falar sobre os colonizadores, os indígenas e os negros. E vai trazer uma ideia weberiana de tipos ideais e vai trazer algumas relações, tanto dos colonizadores no nosso país e em comparação a alguns outros, e também da arquitetura das cidades, a formação das cidades nessas colônias. Ele vai trazer, em primeiro lugar, os tipos ideais de aventureiro e trabalhador. O aventureiro, que é aquele que vai colher o fruto sem plantar a árvore, é criativo, audacioso, vai ser aquele que também vai ser espaçoso e pode ser representado pelo bandeirante aqui no Brasil. Ele vai ter esse aspecto de aventura, mas não necessariamente de trabalho, de merecer aquilo, né? Por isso a ideia do fruto e de ter plantado. E o outro tipo vai ser o do trabalhador, vai ter a ver com outros colonizadores de algumas outras regiões na Europa, que vai ser realista, trabalhador, estável, metódico, vai usar do ethos, né, essa ética, e é bem diferente do que o aventureiro que só vai chegar e colher os frutos e ter o lucro, enfim. Uma outra noção dos dois tipos ideais, né, com essa influência de Weber, vai ser na arquitetura das cidades colonizadas. A arquitetura que vai ter a ver com o semeador, que vai se relacionar aí com o português, e do ladrilhador, que vai ter mais a ver com o espanhol. E aí a gente pode comparar com as cidades colonizadas por Portugal e pela Espanha na nossa América do Sul. Para o português, né, essa ideia do semeador vai ser a riqueza fácil no litoral, e por isso as cidades elas partem desses lugares, mas que a ideia do litoral era de ter esse lucro fácil e já ir embora. Então não é uma cidade pensada, planejada, organizada. É tudo sem método, sem plano, dá a impressão, e uma palavra-chave pode ser o desleixo. Por isso algumas cidades continuam ainda sem essa organização. Foram formadas com esse intuito de alcançar ou conquistar mais território e aí? E depois? Sendo que algumas outras cidades, tendo essa outra noção do tipo ladrilhador, em especial aí das cidades que foram colonizadas por espanhóis, já vai ter a ver com um estado mais presente, um planejamento. Esse novo país, essa nova cidade, vai ser uma extensão do país ou da cidade de onde se veio. Então a cidade ela vai ser uma empresa da razão. Alguns outros detalhes ainda tendo a ver com Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai colocar alguns traços da cultura portuguesa no Brasil, alguns deles em especial tendo a ver com o período colonial, que ainda hoje, infelizmente, nós vemos alguns reflexos disso. O personalismo, esse estado-pessoa, esse indivíduo-herói, e ainda hoje a gente acaba relacionando não só os governantes populistas, mas algumas outras personalidades como grandes heróis. Então o nome, para aquela época era aquele nome e o epíteto, parecendo aí um apelidinho, então Dom João III, o colonizador. E ainda hoje a gente vai trazer alguns políticos e também personalidades famosas e tal, e como se fosse um epíteto. É aquele que vai ajudar o povão, é aquela que vai ajudar os pobres, ou é aquele que vai falar em nome dos oprimidos, e etc. Não só falando das minorias. Um outro item que vai permear aí a nossa sociedade, algumas características positivas e negativas, é o do prestígio pessoal ter aí um valor maior do que os privilégios hierárquicos. Então essa dificuldade que o brasileiro tem de diferenciar o que é público e o que é privado. Ele vai achar que qualquer esfera de poder, ou mesmo de alguém mais famoso do que ele, é como se fosse um amiguinho, e ainda vai tratar ali só pelo primeiro nome, quem sabe pela primeira sílaba do nome, e a gente entende isso. Pode ser visto como positivo, mas que em outras culturas pode ser visto como negativo também. Porque você deixa de chamar pelo sobrenome, ou quem sabe pelo nome inteiro, ou ter aí um respeito, uma admiração, ou se portar de uma maneira que tem a ver com a importância daquela pessoa, ou enfim, do poder que ela tem, da hierarquia que ela tem, e tenta se aproximar ali,
como se fosse uma pessoa do cotidiano, né, da família. A ideia de família patriarcal é o mundo do poder, a ideia que o brasileiro tem de enxergar o mundo da porteira para fora, ele sempre vai relacionar algumas outras coisas sob o ponto de vista dele. Então, na nossa família, aquele almoço ou aquele jantar de Natal, de final de ano, o aniversário de alguém, aquela reunião ali que sempre vai ter aquele familiar, que pode ser tio ou não, famoso tio do pavê ou não, que vai falar sobre o seu ponto de vista e dizer que é aquele que é o certo, aquele que é o correto, e desprezar qualquer outro tipo de opinião. Em especial se é de você, que de repente é mais novo ou mais nova do que ele ou ela, enfim. E algumas características dessa família patriarcal, desse período colonial, ainda se refletem hoje. Esse mundo do poder é quando o Brasil e o brasileiro enxergam o mundo da porteira para fora, essa estrutura do engenho, o próprio dono das terras, o proprietário das terras que tinha todo esse poder, e o engenho que era aí um sistema autônomo, ele vai trazer essa ideia que ainda hoje o brasileiro tem de que ele é o dono da razão e do poder. Vindo aí, né, enfim, para nossa realidade mais próxima do atual, sempre tem aquele familiar que naqueles almoços ou jantares de família vai trazer a sua opinião e vai dizer que aquilo que é o certo, que aquilo que é o correto, e de repente nem ouvir alguma outra opinião contrária ou complementar à sua e que vai insistir naquilo. É um desses traços. A estrutura da família, o que se diz ser, né, uma família certa, correta, ideal, não sei. Né? Hoje em dia a gente tem uma imensidão de estruturas familiares que foram formadas e que são famílias, diferente dessa família patriarcal que sempre se considerou como a correta. Algumas influências como o próprio patriarcalismo, né? O pai é o homem que é o chefe da casa, é quem vai trabalhar, e de repente a mulher vai ser aquela que vai estar na casa ou cuidando dos filhos. Para nossa real hoje, nem sempre vai ter essa estrutura, nem sempre vão ter esses participantes na família. Né? Até, enfim, o papel de cada um, a ideia de machismo, entre outras discussões assim que não vão entrar para essa questão de hoje, mas que a gente pode abordar em outros futuros vídeos, tanto o machismo quanto a questão do racismo e qualquer outro tipo de preconceito às minorias, ela vai vir a partir do colonialismo de uma maneira mais forte, né, mais acentuada, e que é uma influência, um traço da cultura portuguesa aqui, que até então tinha assim as suas diversidades, tinha o respeito ou o desrespeito a alguma minoria ou algum grupo, mas é aí que se acentua. Um outro item, um outro ponto para Sérgio Buarque de Holanda, que é bem importante, que vai ser um dos pontos principais, é o personagem, o homem cordial. Cordial não no sentido de um cara legal, um cara firmeza, mas cordial tendo a ver aí com o córneo, né, com o coração. É aquele que é mais ligado aos imperativos do coração, ao amor, ao ódio, do que necessariamente às normas, às leis. Ele não vai ser o cara que vai obedecer a ordem à lei porque tá ali. Porque pode, quem sabe, dar-se um jeitinho ou alterar ali de alguma maneira que vai beneficiar alguém mais próximo meu. E aí volta aquela ideia de proximidade, dos inhos, né? Tudo vai ser no diminutivo, do primeiro nome, deixando de lado o sobrenome, ou quem sabe ali alguma outra sílaba do nome. Essa dificuldade de lidar com a esfera pública, mesmo que ele esteja lá. Vai ser aquele cara que, no período colonial, estava ali deitado na rede, mas chegava ali para o proprietário de terras e falava, aquele escravo ali não está trabalhando direito, e aí, o que vai acontecer? Ele poderia não necessariamente ser um funcionário ou alguém que fazia parte dessa estrutura do engenho, mas ele ia apontar assim porque ele queria ver o surgimento do outro, sendo escravo, ou de repente algum outro trabalhador ali da casa ou das plantações. Então, na esfera pública ou, enfim, do poder político, ele seria aquele que sempre daria um jeitinho para alguém conhecido dele tá também, para ele conseguir um dinheirinho, e em muito se assemelha à nossa política atual. Não necessariamente falando de partido aqui, né, é apartidário total, mas que você possa fazer essa reflexão de todas essas influências trazidas para cá e daquilo que perpetua ainda nos dias de hoje.
Roberto Freire, na sua obra principal, né, o mais conhecida, Casa Grande Senzala, que é um livro ali mais extenso, mas que vai trazer muitas informações do ponto de vista dele e da vivência dele. Você vai perceber ao longo das explicações algumas críticas, enfim, que foram feitas por outros autores. Ele vai dizer que o negro teve papel fundamental na formação da identidade nacional, que ele vai ter um papel econômico nesse cenário nacional e internacional. Ele vai ser a base para um setor novo, em especial na estrutura econômica. E ele vai dizer o seguinte, que aí é a parte que a gente pode trazer já com a crítica, né, já acrescida da crítica, que os negros e escravos não foram violentamente explorados, que foram participantes da nossa identidade, que houve a democracia racial, em que todas as outras etnias, por isso mencionados os africanos, mas também os indígenas, os mestiços, né, eles tiveram uma convivência pacífica com os colonizadores, que cada um deles fez parte, né, da nossa origem, da nossa identidade como nação, e que todos viveram de maneira pacífica. Mas aí vem a crítica, você pode imaginar aí, com seus conhecimentos até mesmo básicos de Brasil colonial, que não necessariamente é dessa maneira. Mas vale ressaltar que essa é uma vivência dele. Ele era alguém que participou dessa esfera diferenciada, da elite no Nordeste, colonial. Então ele é um filho de engenho. Então a vivência dele vai trazer essa ideia de convivência pacífica. Enquanto outros autores que vão fazer essa crítica, ou quem sabe até hoje em dia nós temos esse outro conhecimento, alguns pontos de vista diferentes desse período, a gente já consegue ver essa crítica que não necessariamente a democracia racial é um fato. Pode-se dizer que foi um mito, mas precisa ter uma base para isso. Ele vai colocar algumas características da colonização portuguesa, que a formação foi em uma sociedade agrária, ou seja, dependia da terra, fato. O trabalho escravo foi a base, enfim, foi essa mão de obra, então escravo negro, indígena e mestiço. E de que essa miscigenação, essa mistura de raças e etnias foi que ajudou a compor a nossa sociedade. São algumas dessas ideias, e aí vem a parte da crítica, não necessariamente já mencionando alguns autores, mas falando dessas ideias, de que, sendo alguém que era filho de engenho, tendo uma vivência diferente, era natural que ele achasse que houve essa democracia racial. Mas conhecendo um pouquinho mais e tendo aí algumas outras experiências, no nosso ponto de vista como estudantes, com alguém que está analisando esse período, tanto do ponto de vista histórico, sociológico, filosófico, enfim, a gente já vai ter essa ideia de que houve a importância, sim, da miscigenação para a nossa formação, mas que não necessariamente tem havido de maneira pacífica. Nessa obra vão ser falados de 4 períodos históricos e algumas características principais ao serem mencionadas aqui. Na colonização, uma delas vai ser o escambo, essa troca injusta, aquela ideia de trocar pau-brasil por espelho, pente, entre outras coisas que você ouviu na aula de história e que com certeza já ficou ali incomodado. A ideia da escravidão do povo indígena e, enfim, mais à frente do povo negro, africano, e a catequese, que você pode interpretar como sendo colocada aí uma religião e toda uma crença goela abaixo dos nativos, ou você pode também não necessariamente só falar só da religião, mas tudo aquilo que foi imposto, tudo aquilo que foi passado para o povo que já era daqui. A ideia de assimilação ou exclusão, ou você aprende, participa, faz parte dessa nova cultura, ou você está fora, tanto por uma violência, né, ou qualquer uma delas que seja, ou até mesmo pela questão da morte, né, não só ali por bater ou sofrer algum castigo físico, mas ter essa ameaça de morte. O escravismo ou escravidão, algumas ideias aí, né? Já que a gente fala de classes sociais, o colonizador e o colonizado, a classe dominante, a classe dominada, e essa crítica a Freire, que não foi pacífico não, houve sempre a resistência, e enfim, ainda há. A próxima Revolução Burguesa vai trazer a ideia de que a elite rural brasileira, ela se aburguesou com o tempo.
e, enfim, todas aquelas outras características de que foram faladas aqui também, essa ideia, né, da política mais próxima e tal. A independência do Brasil, ela foi um fator gerador desse novo espírito burguês, né, já que temos aí um Brasil independente, temos a nossa política, então se gera aí essa característica. A ideia de liberalismo até onde nos convém. A gente tem algumas ideias, tem algumas filosofias políticas, mas até onde convém pra gente. E a elite agrária, né, tudo tendo a ver com a terra, esses proprietários de terra e tal, esse mundo do poder tendo a ver com a propriedade de terra, ela seria oligárquica, aquele governo de poucos e para poucos. O último item a ser mencionado é República Brasileira, mas Florestan Fernandes ele já vai definir que a proclamação da República foi um golpe militar para que perpetuasse esse domínio oligárquico, mas aí sob novas mãos. A República ela chegou para o país, né, as portas do nosso país, sem ser de fato uma ideologia da sociedade, que as pessoas participassem. Em documentos históricos são mencionados aí frases como o povo assistiu bestializado, ou seja, com cara de besta mesmo, sem saber o que estava vendo ali. Além de documentos históricos, quem sabe algumas vivências e até mesmo outras pesquisas na área de ciências humanas, né, enfim, nas humanidades, vai se trazer essa ideia de que a República, enfim, esse período da República ou a formação, a instituição da República no nosso país foi uma continuação desse governo de poucos para poucos e tendo a ver aí com toda essa estrutura trazida desde o período da colonização. E ainda hoje a gente pode ver alguns traços disso. Esse homem cordial se vale dos meios na política nesse período da República para, enfim, perpetuar em cada vez mais aí esse grupinho selecionado e governar ainda para poucos, né? Trazer políticas sociais, mas que ainda vai beneficiar a poucos e não a uma grande maioria, como deveria ser na questão aí de uma democracia no nosso país. Em O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro vai trazer essa ideia da identidade do brasileiro e vai ser uma obra um pouco mais próxima de toda essa miscigenação que a gente tem aqui e a valorização desses grupos, né? E trazer aquilo que de influência positiva, rica, nós temos no nosso país que veio aí de todas essas nossas origens. Essa ideia da miscigenação, diversidade, uma fusão biológica e cultural. Em O Povo Brasileiro, ele vai trazer em alguns capítulos essas principais ideias, mas vou mencionar também as noções de povos que ele colocou. O povo testemunho, que vai ser esse povo que não foi exterminado, mas foi submetido a essa outra cultura, que a gente pode dar exemplo dos incas, maias, astecas, os muçulmanos, os indianos, os chineses. Os povos novos, que vão ser aqueles que é o resultado de uma fusão racial, né? A colonização, que podemos dar exemplo do Brasil. Os povos transplantados, que vai ser aquele que vai, nessa nova nação, ter uma transposição dos elementos europeus, que a gente pode incluir aí os canadenses, estadunidenses, uruguaios, argentinos, e os povos emergentes, que foram aqueles que nessas décadas de 60, 70, lutaram pela sua independência e por uma sociedade nacional, pelas suas próprias características, que vão ser alguns povos asiáticos e africanos. Algumas ideias de Darcy Ribeiro, do ponto de vista aí do povo brasileiro. O cunhadismo vai ser essa prática indígena antiga que incorporava estranhos à tribo, dando aí algumas das suas moças, né, suas mulheres, em casamento para eles. E ao longo dessa miscigenação, né, dessa maior riqueza na cultura e na nossa formação e identidade, formaram-se aí os mamelucos, né, esses mestiços de índio, e que eles, ao longo do tempo, foram ocupando, expandindo territórios do nosso país. Um outro fator, né, o processo violento. Ele vai dizer que os africanos foram arrancados violentamente das suas famílias, da sua cultura, e trazidos para cá e não tiveram necessariamente a oportunidade de ainda manter-se em grupos de pessoas com culturas próximas. Mas ainda assim, né, em todo esse período mesmo, sofrendo todos esses tipos de violência, é um grupo
de uma riqueza, de uma diversidade linguística, cultural muito grande e que ainda é muito forte no nosso país. Infelizmente não tão valorizada. Ultimamente se tem colocado em pauta, em voga, essa questão do negro, mas só como aí o tombamento, como a lacração, e não necessariamente como a luta, a resistência. Mas alguns grupos ainda o veem dessa maneira. E eu peço a você que pesquise um pouco mais, que você não seja interessado em saber um pouco mais, porque de repente novembro é o mês da consciência preta, negra, ou em alguma circunstância relativa à moda, ao tombamento, à lacração, mas que você também busque saber por respeito, para entender melhor e para não perpetuar alguns desses preconceitos que foram mencionados aqui, que, enfim, carregam toda essa violência histórica. Darcy Ribeiro também vai trazer algumas ideias aí do nosso Brasilzão, que vai dividir aí em alguns grupos. O Brasil crioulo, que vai ser do litoral de São Luís até o Rio de Janeiro, muito influenciado pela África. O Brasil caboclo, que é essa região norte, com a Amazônia, os índios. O Brasil sertanejo, que é a região do Nordeste, do Sertão e da Caatinga. O Brasil caipira, o Centro-Oeste, o Sudeste, a influência na cidade de São Paulo e, enfim, na formação do país. E o Brasil sulino, essa região sul, que vai ter uma grande influência europeia, que vai ser aí dessa terra, essa área muito rica, fértil, tendo a ver aí com os pampas gaúchos. Darcy Ribeiro, ele vai trazer algumas características positivas de cada um desses grupos, tanto aí dos Brasis mencionados, até mesmo aí dessa formação da nossa identidade, como positivos. Recomendo aí como dica, além do livro, também tem um documentário feito aí em 10 partezinhas no próprio YouTube, que é de super fácil acesso, para que você vá assistindo, tanto da influência dos colonizadores, enfim, do povo lusitano, aquilo que trouxe para cada um de nós, do povo indígena, do povo africano e negro trazido para cá, e toda essa vivência, toda essa questão, e também ao longo do tempo, de cada de cada mistura dessas. Um último detalhe, não necessariamente tendo a ver só com sociologia, mas a influência de 2 desses autores que foram falados aqui para a educação no Brasil, em especial a educação pública, é a de Florestan Fernandes, com a ideia de que a educação tem que ser pública, ou seja, atingir a todos, ser para todos, e gratuita no nosso país. Foi ele quem ajudou na elaboração, na aprovação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é uma das principais no nosso país para estabelecer aí algumas regrinhas, aquilo que precisa ser seguido tanto por parte dos governantes, dos professores e daquilo que envolve a educação, até mesmo aí estudantes, pais, responsáveis, e a Darcy Ribeiro, que se preocupou muito com a educação das classes populares, já que ele foi alguém que trouxe essa valorização daqueles que não tinham voz até então, dessas minorias. Foi ele quem quis lutar e defender essas classes que também não teriam acesso nem à educação, ou quem sabe à cultura, ou aquilo que vai envolver a educação para todos e que atinja esses todos, nos indígenas, que atinja ao indígena, ao povo quilombola, a essas minorias nas periferias que muitas vezes não tem vez nem voz, tanto na cultura e diversas maneiras aí de ter acesso à cidade e aquilo que vai envolver os seus direitos. Ele vai defender a educação pública, democrática e laica no nosso país. Bom, nos próximos vídeos, nas próximas oportunidades de conversarmos, não necessariamente a gente vai fazer um resumo tão apurado como foi feito aqui e em tão pouco tempo. A gente já vai se dedicar em outros temas e você pode sugerir alguns outros temas além dos que vão ser mencionados aqui. Sempre a gente vai tratar de uma maneira geral, colocando alguns pontos principais e trazendo também em algum link, blog, algumas dicas para serem mencionadas tanto aqui e em outras conversas que a gente pode ter por aí. Até mais! Fim!